O Flamengo estreia com derrota no Campeonato Brasileiro. No mesmo dia em que anunciou oficialmente Lucas Paquetá, a equipe rubro-negra perde para o São Paulo no Morumbi 2-1, mas com um pênalti, prejudicado por um pênalti não marcado claríssimo ali pela arbitragem. O VAR, né, fez de cego e mais uma vez prejudica o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro. Já o Fluminense, no duelo de tricolor, ganha do Grêmio de 2-1 no Maracanã. E o Palmeiras e Atlético Mineiro são os destaques empatando ali na Arena MRV. Começou o Campeonato Brasileiro, né? Finalmente parece que a CBF entendeu que tem que priorizar, dar prioridade ao seu principal produto, o Campeonato Brasileiro, diminuindo as datas ali de Campeonato Carioca, estendendo o campeonato ao longo do ano quase inteiro, fazendo com que os times joguem menos ali nas datas FIFA, e o Flamengo era o principal prejudicado em cima disso. Mas é o primeiro ano e isso não está suando bem para a equipe do Flamengo, né? O Flamengo que entrou de férias no dia 17 de dezembro, então teve uma pré-temporada um pouco menor que os outros clubes, né? Os jogadores anteciparam a volta das férias e parece que o time está sentindo um pouco isso. Não é só desculpa, o Flamengo deveria ter jogado mais com isso. O Flamengo vinha jogando muito bem no primeiro tempo, alcançou 72% de posse de bola. O São Paulo vinha fazendo um jogo justo, marcando demais, dentro das suas possibilidades ali, fazendo com que o Flamengo não criasse tanto, mesmo com tanta posse de bola. Mas ali no começo do segundo tempo, um lance genial do Pedro, o Flamengo abriu 1-0, e logo depois o Felipe Luiz, ao meu ver, assim, a gente tem que contextualizar também que, como eu disse, o Flamengo teve uma pré-temporada mais encurtada que as outras equipes, mas depois de um lance daquele ele tirar o Pedro, e num movimento, como aconteceu, pode decidir o jogo, e não dando a oportunidade dele jogar com o outro principal jogador da equipe, que é o Arrascaeta. Então ele fez a substituição ali, a retirada do Pedro. E aí no segundo tempo, no começo do jogo, o Pedro, num lance de genialidade, ele encontra o Plata ali para fazer o gol, empurrar a bola para as redes. E aí depois disso, o Felipe Luiz, na minha opinião, erradamente, claro que a gente tem que contextualizar que é só o começo de temporada do Flamengo, né? Como eu disse, teve 10 dias de pré-temporada a menos que os outros clubes e encurtando as férias dos jogadores, enfim. Mas um jogador que decide como ele num lance, acho que deveria também dar a oportunidade de jogar por mais tempo com a Arrascaeta. Tudo bem que é o começo do ano, mas assim, como diz o Pepe Guardiola, né? O campeonato não se ganha no começo, mas pode se perder sim no começo. E os mesmos 3 pontos que valem agora na primeira rodada são os 3 pontos da última rodada. Então todo jogo vale a mesma coisa, é decisivo. São Paulo vinha em crise, a gente perdeu a chance ali de começar o campeonato com o pé direito. Falando sobre o São Paulo no segundo tempo, na base da raça, da intensidade ali, o segundo tempo inteiro, buscou mais a vitória do que o Flamengo. Então o São Paulo consegue um empate e a virada no segundo tempo. Parece que a preleção ali, dizem que a preleção do Rafinha, a chegada do Rafinha, deu um novo ânimo ao time, mas é isso, não pode o Flamengo, e com as substituições, a entrada de Arrascaeta, fazer o segundo tempo pavoroso após o gol que foi feito. Mas temos o asterisco ali, como gosta de falar o senhor Abel Ferreira, a gente tem um asterisco ali em cima dessa vitória do São Paulo, porque no último minuto, antes de encerrar o jogo, a gente teve um pênalti claro ali, não tão claro a olho nu, pode ser ali para o árbitro, que ele não tenha visto o toque sutil, mas teve um toque sim do zagueiro do São Paulo que impediu o Arrascaeta de finalizar ali, ele não conseguiu virar o pé para chutar a bola no gol. Mas assim, é um lance que é inadmissível o VAR não chamar o juiz. Teve um toque claro do joelho do jogador de São Paulo no tornozelo ali, no pé do Arrascaeta, impediu que ele finalizasse. Então, mais um campeonato começa e já na primeira rodada a gente tem um lance polêmico e decisivo para o resultado do jogo, beleza? Falar um pouquinho de Lucas Paquetá. O moleque foi anunciado oficialmente ontem, queria volta pro Ninho aí pelo valor de 42
milhões de euros. Eu vejo muita gente falando aí sobre se vale, não vale, cara. O Flamengo pagou 25 milhões de euros em Samuel Lino e o cara nem é titular absoluto hoje para chegar no Flamengo e jogar. Tem que ser um jogador desse quilate e ele vale sim. Vamos lembrar que há 2 anos atrás ele estava recebendo uma proposta de 80 milhões de libras do Manchester City, 90 milhões de euros aproximadamente. E hoje, 2 anos depois, por menos da metade que isso, ele chega ao Flamengo. Chelsea também esse ano, Chelsea e Tottenham fizeram propostas mais altas. E o Cria estava com muita vontade de voltar pro Flamengo, se recuperar. Teve um vídeo muito maneiro que ele postou nas redes sociais junto ao Tottenham ali, explicando que ele não estava pedindo para sair, né? Ele estava pedindo para voltar para casa. Então, Lucas Paquetá, a gente te espera de braços abertos e vamos em busca de mais títulos e de retomar a sua alegria, beleza? Vamos falar um pouquinho do jogo do Fluminense. O Fluminense ontem, que no duelo de tricolores do Maracanã, ganhou do Grêmio. Teve um roteiro parecido ali, de certa forma, com o Flamengo, mas com um resultado bastante diferente. O Fluminense começou muito bem ambos os tempos. O começo do jogo do Fluminense foi muito bom. O Fluminense encurralou o Grêmio. O resultado merecia sair com um resultado melhor. Mas no final do primeiro tempo e do segundo, o Grêmio conseguiu igualar a partida em certo momento ali, até estar melhor do que o Fluminense. Então o jogo foi 2-1. Cara, que atacante, que loucura esse Carlos Vinícius, né, irmão? O moleque mete gol demais. Moleque não, o cara tem 30 anos, um achado do Grêmio, mete gol quase todo jogo, se eu não me engano. 20 jogos, 16 gols, algo assim. Mas o Fluminense com uma ótima atuação do Lúcio Acosta, que golaço. Outro achado, eu sempre falo, onde estava esse cara? Que achado da direita do Fluminense, depois de conseguirem encontrar ali, mapear o John Arias, acho que o Lúcio Acosta, belíssimo jogador. Ontem até via meio sonolento, mas decidiu, fez um golaço do Fluminense. Passar um pouquinho pelos destaques da rodada, né? O jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, que abriu o Campeonato Brasileiro, um jogão de bola. O Palmeiras saiu na frente, cara. O Flávio Lopes começa o ano on fire, né? Mas foi um jogão. Antes de começar o jogo do Fluminense, eu estava assistindo ali ao vivo, inclusive. Tava sempre dando uma passada também. Jogaço, o Flávio Lopes marcando. O Tigrinho também entra depois e guarda o seu gol. Mas o Atlético Mineiro conseguiu equilibrar a partida, muito boa também, e empatar. Outro destaque foi o jogo entre Corinthians e Bahia. O Corinthians leva a virada do Bahia dentro de casa. Como a gente disse, quem assistiu o episódio do podcast de segunda-feira, a gente falou que esse Bahia vai dar trabalho. É um time azeitado ali na mão do Rogério Ceni, que já tem uma longevidade no cargo e tem ótimos jogadores à disposição. Inclusive, se você não assistiu, segunda-feira tem episódio novamente, toda segunda, às 7h30 da noite, tem episódio do Pod Bar Futebol Clube. Então fica ligadinho aí, deixa teu like e se inscreve no canal, que vai ter notificação para você, beleza? Então, um jogaço, Bahia e Corinthians, teve uma virada. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho do Rogério Ceni. No Flamengo, ele não teve um momento, era mais início de carreira, mas acho que ele ganhou uma cancha muito grande depois disso. Vem fazendo um ótimo trabalho no Bahia que tem Everton Ribeiro, Jean Lucas, Luciano Juba. Jogou contra o Corinthians dentro da arena e conseguiu uma virada que muita gente não esperava, né? O Corinthians que vem como forte candidato a Libertadores esse ano, vem se reestruturando, enfim. Então é isso, rapaziada. Se você assistiu até aqui, comenta o que você achou do Campeonato Brasileiro. Mais tarde tem rodada novamente. Amanhã a gente está passando por aqui de novo para fazer um resumo para vocês, beleza? Tamo junto. Pode barar o canal. Valeu.